Salve rapaziadas e moças, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Caio e no vídeo de hoje eu vou estar resolvendo o pesadelo geométrico, um desafio de geometria que eu conheci há alguns anos num canal chamado Super Exatas e particularmente eu nunca consegui resolver. Porém, hoje eu vou mostrar para vocês como eu resolvi esse desafio finalmente. Então já deixe seus likes, se inscreve no canal e tamo junto. Então vamos lá, a questão é essa daqui. Eu tenho um quadrado de lado 1. Desse quadrado sai aqui um triângulo retângulo de hipotenusa também 1. Um dos catetos é x. E quer saber quem é x basicamente? Bom, a primeira ideia que eu tive aqui foi semelhança de triângulos. Porque perceba aqui que eu tenho o triângulo BAE e o triângulo FDE. Eles são semelhantes. Então eu posso aplicar aqui a semelhança. Se eu chamar esse lado aqui FD de alguma letra Y, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: 1 tá para Y, de mesma forma que todo esse lado aqui, 1 mais x, ele vai estar para o próprio x. Aqui a gente multiplica cruzado, sem muito mistério. 1 vezes x é x, y vezes 1 é y, mais y vezes x é yx ou xy, né? Não tem muito o que fazer agora não. Beleza, tenho essa relação aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou destacar um ângulo aqui, um ângulo alfa, e usar a relação de trigonometria do seno e do cosseno aqui no triângulo retângulo. O que é o seno aqui? O seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 1. Ou seja, y vai ser igual ao seno de alfa. Mesma coisa com o x. O cosseno de alfa vai ser x, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, ou seja, x sobre 1. Isso quer dizer que o x vai ser igual ao cosseno de alfa. Isso aqui é interessante, porque agora eu só preciso ir atrás do cosseno. Achando o cosseno, eu acho meu x. Eu vou pegar essa relação aqui e vou jogar aqui na primeira análise que eu fiz, né? Então, x é o cosseno de alfa, vai ser igual a y, que é o seno de alfa, mais yx, ou seja, seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno. O que eu vou fazer agora? Esse seno aqui eu vou jogar lá para o outro lado. Por quê? Porque eu quero achar aqui, forçar a aparecer a relação fundamental da trigonometria, que ela diz que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Eu quero ir atrás disso aqui. Só que aqui, se a gente jogar o seno lá para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? Mas lembra que em produto notável, se eu tiver um x mais y, ou menos, né? X mais ou menos y ao quadrado, vai ser o seguinte: o primeiro ao quadrado, mais ou menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, de qualquer forma, vai aparecer aqui um x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembra que eles são comutativos, então eu posso colocar ele em qualquer posição. A soma aqui é comutativa, então eu posso colocar ele em qualquer posição, ou seja, x mais y ao quadrado vai aparecer aqui. E é interessante que aparece até um xy aqui, né, o seno vezes cosseno, que é o que eu tenho aqui. Então vai ser muito interessante eu jogar esse seno lá para o outro lado e elevar ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Seno de alfa menos cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa menos seno de alfa vai ser o seguinte: cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, menos 2 vezes seno, cosseno. Isso é igual a seno de alfa, cosseno de alfa. Vou deixar desse jeito mesmo. Agora aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, como a gente já tinha visto, é 1. Então aqui vai ficar 1 menos 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa, igual a isso aqui ao quadrado. Cosseno de alfa, seno de alfa ao quadrado. Beleza. Agora aqui eu tenho seno de alfa, cosseno de alfa de um lado, seno alfa, cosseno de alfa do outro lado.
Eu vou chamar isso aqui de uma letra, eu vou mudar a variável. Eu posso chamar cosseno alfa, seno alfa, de alguma letra, de um M, por exemplo, de um K, de um Y, de Y não, que a gente já usou, né? Mas enfim. Aqui eu vou chamar cosseno seno de M. Então vai ficar 1 menos 2M igual cosseno vezes seno ao quadrado vai ser M ao quadrado. Eu vou reorganizar isso daqui, que aqui a gente tem uma equação de segundo grau e aqui a gente resolve com delta e Bhaskara normal. Beleza, o que eu fiz aqui? M ao quadrado mais 2M menos 1 igual a 0. Eu peguei esse 1 menos 2M, joguei lá para o outro lado, né? Aí muda o sinal, fica 2M menos 1. Igualei a 0, aqui a gente tem uma equação de segundo grau, a gente resolve com delta e Bhaskara. Delta vai ser B ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, menos 1. Delta vai ser igual a 4, menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Y, ou delta, é igual a 8. Beleza, aqui a gente tem M igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, que é 8, sobre 2A. O A é 1, então 2 vezes 1 é 2. Isso aqui, o raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Vou escrever aqui, menos 2, mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui eu posso simplificar com todo mundo, né? Então aqui morreu, morreu e morreu. Vai me dar o seguinte, que M é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 2, porque aqui fica 1, então morreu. Aqui, perceba que eu não posso usar a parte negativa, porque eu estou lidando aqui com distâncias. Então, eu não posso nunca usar essa parte negativa, porque eu vou ter menos 1, menos raiz de 2, ou seja, menos alguma coisa, vai ficar mais negativo ainda. Então, isso aqui eu não vou poder usar, então a gente sabe que a gente só pode pegar a parte positiva. Então, M aqui vai ser... Só vou ajeitar, vai ficar raiz de 2 menos 1. Ok, aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente não pode esquecer que isso daqui vai ser seno de alfa cosseno de alfa. E isso é interessante porque lembra que seno de A mais B vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Só que se o B for A, eu vou ter seno de 2A, né? O que vai acontecer nesse seno de 2A? Seno A vezes cosseno A mais seno A vezes cosseno A vai ser 2 vezes seno A cosseno A. Isso é interessante porque, olha só, eu tenho seno A cosseno A e aqui eu tenho seno A cosseno A. Na verdade, aqui, se eu dividir por 2, ó, vai aparecer. Então, isso daqui é a mesma coisa que seno de 2A sobre 2. E, obviamente, se eu multiplicar isso aqui por 2, volta a ser o que era, fica 2 seno A cosseno A. Então, vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Ó, eu sei que seno A cosseno A é a raiz de 2 menos 1. Então, o seno de 2A, 2α, né? Vai ser 2 vezes isso daqui, raiz de 2 menos 1. Eu já poderia multiplicar, mas vou deixar assim por enquanto. Ok. Aqui a gente lembra da nossa relação fundamental da trigonometria novamente. Eu tenho aqui seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno de algum ângulo, de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que ser igual a 1. Ou seja, se eu fizer seno ao quadrado de 2A mais cosseno ao quadrado de 2A, vai ser igual a 1 pela relação fundamental. Então aqui eu vou atrás desse cosseno de 2A, que eu consigo resolver essa questão, porque aqui eu já sei quanto vale o seno de 2A, então eu vou atrás do cosseno de 2A. Lembra
que o cosseno de A mais B vai ser igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Mesmo raciocínio, né? Se eu trocar aqui o B por A, vai ficar cosseno de 2A, só que vai ser igual aqui. Cosseno A vezes cosseno de A fica cosseno ao quadrado de A, menos seno A vezes seno B, seno ao quadrado de B. Melhor, corrigindo aqui, né? Fica seno ao quadrado de A, na verdade. Seno ao quadrado de A é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de A. Pela relação fundamental da trigonometria, né? Se eu isolar aqui o seno, eu vou ter o cosseno. Então, o cosseno de 2A vai ser igual a cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A, como eu falei, é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Menos 1, aqui vai ficar mais. Cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, 2 cosseno ao quadrado de A. Cosseno de 2A vai ser igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Beleza, isso é interessante. Eu já tenho o seno de 2A e aqui eu já tenho o cosseno de 2A. Aqui eu posso aplicar a relação fundamental da trigonometria e resolver o meu problema. Vamos lá. Seno ao quadrado de 2A mais cosseno ao quadrado de 2A é igual a 1. Seno ao quadrado de 2A, quanto que vale o 2A? O 2α, né? É 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1, isso aqui é ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de 2A, quanto que vale o cosseno ao quadrado de 2A? 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Então aqui vai ser 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui é ao quadrado, tá? Isso aqui é ao quadrado, igual a 1. Aqui eu já vou fazer essa distributivazinha só para ver se fica um pouco melhor. Fica 2 raiz de 2 menos 2 vezes 1, 2. Ao quadrado, mais 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 igual a 1, que é o quadrado. Aqui a gente desenvolve produtos notáveis, então 2 raiz de 2 ao quadrado, o primeiro ao quadrado, ou seja, 4 vezes raiz de 2 ao quadrado é 2, menos 2 vezes o primeiro, que é 2, raiz de 2 vezes o segundo, que é 2, mais o segundo ao quadrado, que é 4. E aí eu repito tudo isso aqui de novo. Isso aqui tudo eu vou jogar lá pro outro lado. Eu vou resolver aqui, né, e vou jogar lá pro outro lado. Tá. 8 mais 4 é 12. Menos 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Vai ficar 8 raiz de 2. Vai ficar 12 menos 8 raiz de 2, mais isso aqui ao quadrado. Agora sim, pegar tudo isso aqui e jogar lá para o outro lado e mudar o sinal. 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 ao quadrado. Isso aqui eu não vou tirar agora. Eu poderia desenvolver o produto notável, mas aí vai dar um quarto grau aqui. Não é interessante, não é o que eu quero. Isso aqui vai ser igual a 1. 12, aqui vai ficar menos 12, menos 8 raiz de 2, mais 8 raiz de 2. Aqui, esse quadrado, eu vou jogar lá para o outro lado, vai virar uma raiz. Fica 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 igual a raiz de 8 raiz de 2 menos 11. Isso aqui pode acontecer? Pode, porque eu sei que 8 raiz de 2 com certeza vai ser maior que 11. Então, o que está aqui dentro vai ser positivo, né? Então, isso aqui ainda está valendo. O menos 1, vou jogar para o outro lado aqui, vai ficar mais 1. E o 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a raiz de 8 raiz de 2 menos 11 mais 1 sobre 2. Esse quadrado aqui passa para o outro lado, né? Vai virar uma raiz. O cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a raiz de 8 raiz de 2 menos 11 mais 1 sobre 2. Esse quadrado vira raiz, então finalmente a gente chega que o cosseno de alfa, que é o meu x, vai ser igual a raiz de 8 raiz de 2 menos 11 mais 1 sobre 2. E essa aqui
É a minha resposta. E aí, se tiver uma calculadora pica aí que faz uma aproximação, isso aqui vai ser aproximadamente 0,8832. Tá aí a resolução completa, se quiser tirar um print, enfim. Rapaziada, essa foi a minha resolução, mais fácil do que eu lembrava, para falar a verdade. Bom, mais fácil que isso, só você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar alguma coisa aqui e tamo junto.